história no livro de 1 Samuel, capítulo... Quer clarear aí, irmão, a Bíblia? Não? Na verdade eu vou contar a história, eu não vou ler. Depois vocês conferem no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Se vocês quiserem abaixar, não tem? A gente fica à vontade. Viu? É, aqui você pode sentar até. É. Ó, apesar de estar ali nas pedras também, ó. Vamos sentar, não, que a gente sabe. Tem cachorro, tem cachorro aqui, ó. Tem cachorro? Deixaram o recado aqui, Deixa eu dar ó. um recado ali. Ricardo, não entre na louca. Gente, então é assim, há muito tempo atrás, quando as coisas funcionavam mais ou menos assim como vocês estão vendo, morava numa casa igual aquela ali, um cara chamado Jessé, e ele tinha um filho de aproximadamente 12, 14 anos, o nome do filho dele era Davi, e ele tinha um rebanho, ficava assim perto de casa, tipo uma manga daquela ali, ó. Davi era o cara responsável por cuidar desse rebanho. E ele cuidava das ovelhas. Só que na época não tinha linha de trem, não. Tinha, na verdade, era trilho. E ali no trilho era onde Davi tinha que guiar as ovelhas. Ele guiava as ovelhas, então, aqui da roça, lá para o curral da casa dele. Quando ele chegava no curral da casa dele, a função dele era guardar as ovelhas, cada um no seu espaço. Numa tarde, Davi estava conduzindo as ovelhas. Conduzindo as ovelhas, não era os morcegos não, Matheus, as ovelhas. Da roça para o curral da casa dele, e ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa lá no final da fila das ovelhas. Davi andava na frente com a vara, e as ovelhas, à medida que ela via a vara de Davi, que ele carregava na mão, elas seguiam na direção da vara. Então ele apontava a vara na direção do curral e as ovelhas iam atrás. E é interessante que no dia em que ele estava apontando a vara, ele percebeu que havia uma movimentação lá no fundo, nas últimas ovelhas. Ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, o que ele viu? Tinha um leão. O leão tinha atacado a ovelha. E aí ele ficou olhando para trás para aquela cena, o leão agarrou a ovelha, e Davi ficou pensando, peraí, mas o que está acontecendo lá? Ele viu o leão pegar a ovelha na boca e tentou andar com a ovelha na boca, e ele pegou um badoque que ele tinha, sabe o que é um badoque? Estilingue? Sim. Ele pegou um estilingue, na época era um pouco maior do que esse que a gente usa. E ele saiu correndo em direção às ovelhas, e com o estilingue dele era um estilingue diferente do nosso, porque ele girava o estilingue dele, né? E ele foi correndo e girando, e girando, e girando, e à medida que o leão ia se afastando, ele foi girando, e quando o leão estava mais ou menos uns 30 metros dele, ele jogou a pedra. E ele acertou com muita violência na coxa do leão, de forma que o leão correu um pouco meio mancando. E é interessante lembrar, Davi tinha em média 14, 15, 12 anos mais ou menos. Desbravador. Ele era um desbravador, perfeitamente um desbravador. E o que ele fez? Ele chegou perto do leão, na hora que ele viu que o leão soltou a ovelha, ele pegou uma outra pedra. Só que antes, o leão continuava segurando a ovelha pela perna, então ele foi lá, na boca do leão, ele segurou o leão pelo bigode, colocou o pé na boca do leão, abriu a boca do leão, soltou a ovelha, empurrou o leão, pegou a pedra novamente, girou e deu. Era uma vez o leão. Davi apontou novamente a vara em direção ao curral, e a ovelha levantou, tentou andar, não conseguiu. Ele pegou a ovelha na mão e foi carregando a ovelha. As outras ele apontava, e as outras ovelhas entrou dentro do curral. Outra vez uma cena muito parecida. Um outro dia, novamente Davi. Só que nesse dia ele percebeu que tinha uma coisa diferente na frente. E o que tinha ali na frente? Era um urso pardo. Mito, um urso preto. Ele percebeu esse urso. E o urso veio na direção dele, e ele novamente já pegou ali o seu estilingue, armou com uma pedra, começou a girar, e o urso desviou dele, desviou.
Desviou e ele achou que o urso ia embora, o urso foi lá no fundo e pegou uma ovelha. Davi novamente foi correndo em direção dele, girou aí, pá! Dessa vez ele não precisou fazer muito. Foi uma pedra só. Direto. Na cabeça do urso. Mira boa, hein? Bateu e ele... Uf, Davi era bom na mira. muito bom de mira. Ele era muito bom de mira. Ele treinava. Faço isso com a meia. Coloca a meia no É? na boca. Mas você ainda não acertou um leão não, né? E o chulé fica como? Tem que chamar ele pra dar na boca do maluco. Aqui não tem. E nem precisou traçar azimuth para poder acertar o leão, senão o leão ia longe, né? É, exatamente. Gente, acontece que depois que passou essas coisas, Davi ele tinha 5 irmãos. E aí, o pai dele Abaixa as lanternas, por favor. O pai dele pediu para que ele fosse numa cidade vizinha para ver como é que estava, trouxesse notícias da guerra, porque os irmãos dele estavam em guerra. E quando Davi chegou lá, os irmãos dele perguntou: escuta, o que você está fazendo aqui? Você ainda é criança, você não pode vir para o exército, você não pode guerrear. Como é que você pode estar aqui na guerra? Você veio aqui só para debochar da gente? Você não sabe o que está acontecendo? Ele disse: não sei o que está acontecendo. E era mais ou menos essa hora da tarde. Ele viu que saiu do exército inimigo um homem bem grande. Segurava uns 2 metros além de mim. E ele era bem fortão, dava tipo uns 4 caras assim igual o Marcos. Ele tinha 2 metros E ele estava cheio de armadura. E ele dizia assim pro povo: ei, pede para vir qualquer homem do exército de vocês aqui para me enfrentar, porque a gente não vai precisar guerrear muito. Um homem só é suficiente. Se o cara ganhar de mim, o meu exército vai servir de vocês. Mas se eu ganhar do cara, é vocês que vão servir a gente. E ninguém queria enfrentar aquele cara. Ele era muito grande, ele era muito forte. Ninguém queria. O Davi ficou olhando aquilo e falou: mano, cadê o guerreiro do nosso exército? E ninguém queria enfrentar Golias. Golias era muito grande. A lança dele pesava quase 6 quilos, só a lança. Imagina o escudo dele. Se a lança com que ele atacava era só 6 quilos, e o escudo? Devia pesar uns 30. 16. Uns 30, viu? Tranquilo, viu? 30 quilos de gigante tinha. E aí Davi se indignou e falou: não é possível que ninguém vai enfrentar esse cara. Mas ninguém queria ir. Aí ele disse: não, então deixa que eu vou. Aí os irmãos dele: não, tá maluco? Como é que você vai enfrentar um cara desse tamanho? Você nem sabe brigar, você não sabe? Como é que você vai enfrentar esse cara? E aí ele falou: não, mas eu vou porque eu já matei um urso, eu já matei um leão, e em nome de Deus eu vou matar esse gigante também. E os irmãos, e aí ficaram preocupados. Falei: então foi o seguinte, coloca aqui uma armadura. Aí colocaram um capacete nele e deram uma espada para ele e colocaram nele uma vestimenta de guerra, de forma que ele, na hora que ele levantou para andar, ele falou: não consigo andar com isso não. Um minuto, lá vem o trem. As lanternas. Apaga a lanterna. Ó, vem, segunda parte Apaga a lanterna. segunda parte da vida daqui a pouco. Apaga a lanterna aí. Ó, pessoal, vocês acabou de fazer Vem pra cá que senão essa pedra vai pegar em Vamos ficar aqui, vai ficar mais seguro, né? Assim, ó. Cara. Opa! Voltamos? Ô, pai! Pai! Ó! Dá pra sua mãe guardar esse negócio aí. Dá pra sua mãe guardar, senão vai perder tudo. Então, colocaram aquela roupa em Davi, mas ele não conseguia andar com aquela roupa.
Era muito pesada para ele, não aguentava. E ele tirou a roupa e falou, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa roupa aqui, porque essa roupa aqui não dá para eu enfrentar o gigante não. Vai que eu preciso correr, eu preciso pegar uma outra pedra e eu tô com essa roupa aqui, eu não vou conseguir derrubar aquele gigante com essa roupa. É o seguinte, pega aqui o seu capacete, pega a sua espada, pega aqui a sua couraça, eu vou com o meu badoque mesmo. Aí pegou o badoque dele, aí foi, na direção de Golias. Aí Golias estava no alto assim, ó, tipo assim, lá em cima no poste. E aí na hora que Golias começou a descer, o barulho que fazia no chão era igual esse que fez o trem aí. Tão grande que ele era. Ele estava pesado por causa da roupa dele, né? Então ele veio pisando e tal. E na hora que ele viu Davi, ele falou assim, o que é isso aí? O que é isso aí? Mandaram uma criança? E ele tá com uma vara na mão? E agora eu sou cachorro para ficar brigando com criança? Aí ele ficou tão bravo, ele pegou o capacete dele e jogou no chão. Ah! Que é isso? Ali ele errou. Ele não poderia ter tirado o capacete. Mas ele tirou. De raiva que ele tava. Mas no filme que eu tenho ele não tira o capacete. É, então, mas que você não viu a real. Tem que ler na Bíblia, mano. Seu filme tá devagar. Foi Spielberg que fez. Você precisa ler um livro chamado Patriarcas e Profetas. Ô, Cacau, Essa história tá lá. Tá vendo o que dá ficar desejando PlayStation não sei quantos e não prestar atenção nas histórias da Bíblia? Ele arrancou o capacete, jogou lá em Davi e falou, eu vou arrancar a cabeça desse menino, eu vou jogar o corpo desse menino lá embaixo para os urubu comer. E Davi falou para ele assim, olha, você tá vindo aí cheio de escudo, cheio de lança, cheio de couraça, de espada. Eu vou falar um negócio pra você. Hoje é o seu último dia. Porque você vem a mim cheio de escudo e de espada, mas eu vou a você em nome do Deus de Israel. Amém. Porque ele já me livrou da mão do urso, ele já me livrou da mão do leão, e ele vai me livrar da tua mão também, Filisteu. E aí o Filisteu disse, para de conversa, se você vem, você é macho, venha brigar. Davi tinha dentro da sacola dele, bolsa dessa que a galera trouxe aí, ele trouxe só 5 pedras. Sabe por que ele tinha 5 pedras? Ele tinha 5 pedras porque o gigante tinha 4 irmãos. Ele falou o seguinte, é uma para cada um e eu não vou errar. Eu não vou errar. Vai ser uma para cada um. E aí o Filisteu pegou a espada dele e jogou o escudo de lado e veio para cima de Davi. Davi correu dele e ficou girando. E correu dele e girava. E corria e girava. E girava. E girava. E na hora que o Filisteu dele... Bum! Filisteu. Davi correu, pulou em cima dele, puxou a espada que estava na mão dele, cortou a cabeça, levantou e mostrou para o exército do inimigo. Está aqui o guerreiro de vocês. Só a cabeça dele está aqui. Do outro lado ele disse, está aqui. Deus deu a vitória para nós. E o povo, E o exército de Davi veio. Todo mundo, e subiu a colina, perseguiram os filisteus e arrasaram eles. E eles se tornaram servos dos filhos de Deus. Davi era bom de mira. Ele era bom no estilingue. Mas o segredo dele não era a mira dele. Era Deus, era a fé. Era a fé de Deus. Exatamente. Mas como é que ele praticava isso? Lê na Bíblia. Toda tarde, quando ele saía da colina, ele apontava a vara dele em direção ao curral, que as ovelhas entravam no curral, que ele fechava a porta. Ele agradecia a Deus pelo dia, ele agradecia a Deus por nada ter acontecido com as ovelhas, ele agradecia a Deus por ter livrado ele e as ovelhas da fome, dos carrapatos, das coisas, das cobras que tinham. Uma pergunta. Só tem carrapato. Se ficar sentado na relva, carrapato pega no cara também. Mas a grande lição pra gente agora na história de Davi era o segredo dele. Ele tinha fé em Deus e oração. No próximo momento a gente continua a história de Davi.
To be continue. To be continue. Pode fazer oração, Cacau. Vamos fazer oração então. Mundos que se confrontam no invisível poder do alto. Reino daqui da terra, poder visível, poder é o alvo. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém. Obras que nos revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou o amém, sou